Nesse vídeo eu voltei para indicar mais podcasts para vocês, só que dessa vez na versão True Crime. Olá, bilíngues! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Ana. E nesse canal eu dou dicas de estudo e também mostro a minha evolução no aprendizado do inglês. Inclusive tenho vídeos falando em inglês aqui no canal, caso vocês queiram conferir. Falo também sobre o curso que eu faço, que é o curso de inglês do Mairo Vergara. E se você gostou da proposta do canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder conteúdo e já deixa o seu like para o YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo e te entregar mais vezes. Então, pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo aqui, mas ele é mais uma questão de gosto pessoal. Então pode ser que muitos de vocês não gostem de true crime, de uma coisa mais voltada assim para mistério, para terror, para sobrenatural, mas eu resolvi fazer porque muitos de vocês sempre pedem aqui nos comentários, tanto aqui quanto lá no Instagram. Eu vou deixar meu arroba aqui para vocês conversarem lá comigo, para ter esse contato mais próximo. Mas vocês estão sempre pedindo para eu mostrar as minhas referências, o que eu acompanho. E na maioria das vezes eu não acompanho nada voltado para o ensino do inglês, porque isso já acontece no curso, eu já aprendo inglês dentro do curso. Então, fora do curso, eu vou querer mais um conteúdo que chama mais a minha atenção, que tá no campo do que eu gosto e de coisas que eu já acompanhava em português e que agora eu acompanho em inglês. Então, como eu recebo muito esse tipo de pedido do que eu acompanho, série, filme, livro, podcast, então eu vou fazer uma série aqui e vou mostrar pra vocês. Então eu tô começando com os podcasts. Hoje eu vou trazer 5 indicações pra vocês, que é o que eu de fato acompanho, tanto lá no Spotify quanto no Prime, enfim, nos agregadores de podcast que a gente tem disponível hoje em dia. Isso é o que eu acompanho e depois a gente vai agregando os outros conteúdos em mais vídeos aqui dentro do canal. E o primeiríssimo podcast da lista é um podcast que eu já indiquei aqui lá no outro vídeo de podcasts, mas foi mais no final, assim, como bônus. E aqui ele entra como principal porque é um dos meus podcasts preferidos e nenhum podcast vai ser mais lendário do que esse podcast. Então, eu vou indicar pra vocês aqui que é o Crime Junkie. E esse é um podcast semanal. Toda segunda tem um podcast novo lá sobre um crime diferente. E o que eu gosto no Crime Junkie é que a história é contada de forma bem direta. Então, pra você que aprendeu inglês agora, você tá ali no intermediário, tá treinando o seu ouvido, é bom porque indo direto ao ponto, não fazendo enrolação, não comendo muito pelas beiradas, só contando, ó, o caso é esse, é bem mais fácil pra gente entender. Então, eu gosto bastante e foi, de fato, um dos primeiros podcasts que eu comecei a acompanhar depois que eu entrei, né, aí no nível intermediário e comecei a entender muito bem. Eu comecei a usar o inglês para me entreter, né, e esse é um podcast muito bom, eu recomendo bastante. E falando nisso, eu vou deixar o link de todos eles, todos os podcasts que eu falar, eu vou deixar o link aqui na descrição, porque vocês já reclamaram disso em outros vídeos. Então, eu tô deixando o link de todos eles aqui na descrição. E o segundo podcast da nossa lista é o The Black Tapes, que de fato são essas fitas aí, essas Black Tapes, é o que é contado lá, são os casos que são contados. E é mais assim, mais um mistério, mais alguma coisa paranormal, não tanto ligado propriamente dito a true crime, mas é muito interessante a forma como os casos são contados, eu gosto bastante, então é outro que vai aí uma super recomendação para vocês. E agora, nossa terceira indicação é o My Ohio Podcast. Por quê? Gente, esse podcast, na verdade, eu conheci através da Kendall High, que no caso é uma das hosts desse podcast. Ela tem um canal aqui no YouTube e o podcast é feito por ela e pelo marido dela. E sobre o canal dela, eu também acompanho, então no vídeo sobre os canais que eu acompanho, eu vou falar sim, mas agora a gente fala do podcast e é um podcast muito interessante, não só para quem gosta aí de casos criminais e tudo mais, mas para quem gosta também de mistérios. E quando eu digo mistérios, teorias da conspiração, por exemplo, navios desaparecidos, e aí vem as teorias sobre aquele desaparecimento, aviões também. Então é muito, muito interessante. Você ouve e você fica tipo, meu Deus. Porque eles vão criando as teorias, vão pegando teorias que já existem, vão misturando aquilo ali. E é muito bom de ouvir, muito bom mesmo. Então eu super recomendo. E aí eu já recomendo aqui
tanto o Mile Higher, que é o podcast dela, quanto o canal dela, que é Kendall High mesmo, e tem umas histórias muito bacanas, mas eu vou falar dele mais a fundo, do canal dela mais a fundo, no vídeo sobre os canais. E agora, o próximo podcast, a quarta indicação, é o True Crime Garage, que é um podcast que eu comecei a ouvir junto lá com o Crime Junkie também. E nesse podcast, além de você ter bastante a respeito de serial killers, você tem aí também muitos desaparecimentos, muito mistério. E lá no Serial Killers, de quem que eles vão falar? Vão falar desses casos assim, bem famosos também, tipo Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, BTK. E vão falar também dos cold cases, que são aqueles casos que tiveram bastante investigação, mas que a solução deles ainda é meio nebulosa ou não chegou a uma solução concreta, como por exemplo John Benet Ramsey e O.J. Simpson. Então tem esses casos aí que tiveram um cerco midiático muito grande, mas também tem alguns casos mais desconhecidos. Por isso eu acho esse podcast muito bom e eu super recomendo para vocês. E agora vamos para a quinta e última indicação. E eu quero que vocês prestem muita atenção no motivo pelo qual eu estou fazendo essa indicação. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês, e é algo que funciona muito pra mim na hora de escolher os conteúdos que eu vou ouvir, que eu vou consumir, né, no geral. Então o nome do quinto podcast indicado aqui é o Unsolved Murders, e basicamente casos de assassinato não solucionados. E o bom é que os casos são divididos em várias partes, então você tem um caso longo ali, bem fragmentado, então você não vai ficar muito tempo ouvindo a mesma coisa. Você pode ali ouvir o primeiro episódio, deixar pra ouvir os outros depois. Tem caso que tem até 5 episódios, então, e são curtos, né? Então você pode deixar pra ir ouvindo por partes. Isso é muito bom. E aí, por que eu tô indicando esse podcast aqui? É porque, diferente do True Crime Garage, esse podcast aqui vai trazer alguns casos que pra nós são um pouco mais desconhecidos, que não tiveram um cerco midiático muito grande. Então, a probabilidade de você saber desses casos é menor. Por quê? O que acontece comigo, e eu acredito que acontece com vocês também. Quando eu tô ouvindo qualquer caso, qualquer coisa que eu esteja ouvindo, na verdade, às vezes uma notícia também, ou ouvindo um livro, por exemplo, que é um material que eu já consumi em português, eu vou tender a me perguntar se eu estou entendendo só porque eu já sei daquilo ali em português. Então, quando você não sabe do caso, é uma forma muito eficiente de você testar se o seu listening tá bem mesmo, se ele tá evoluindo, se tá desenvolvendo. Então, eu recomendo muito, vira e mexe, você pegar materiais que você ainda não conhece, que você não sabe nada sobre, e depois que você ouviu lá, tenta escrever ou tenta contar para alguém sobre. E aí você vai tirar a prova de que você tá de fato entendendo, que você tá de fato evoluindo aí nos seus estudos. E aí, pessoal, gostaram das indicações? Ajudou vocês de alguma forma? Você curte True Crime? Se você não gosta, que tipo de podcast você gosta de ouvir? Me conta aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder conteúdo. E eu vejo vocês no próximo vídeo.